Caio Girão é poeta, escritor, tem 5 livros. Ele veio lá do Ceará para o Rio de Janeiro. Tem 27 anos de idade. Apaixonado por literatura, apaixonado por escrever. A vida dele é isso. Por que Rio de Janeiro? Eu vim para cá faz 9 anos, eu vim em 2015 para o Rio de Janeiro, porque eu tinha passado no IME, Instituto Militar de Engenharia. Eu fiquei em Fortaleza durante 18 anos, né, da minha vida. Vivi só no Ceará, assim, todas as viagens que eu fiz eram dentro do Ceará. E sempre tive vontade de ir para outros lugares. Então, eu vi essa oportunidade de fazer uma faculdade fora do estado como uma oportunidade de morar em outro lugar, de conhecer outro lugar. O complicado era que eu não tinha grana, meus pais não tinham grana, a gente nunca teve. Então, eu tinha que conseguir alguma coisa que eu já tivesse garantido um modo de sobrevivência, né, assim. E aí, a coisa óbvia que veio foi os concursos militares, assim, Escola Naval, ITA, IME, ONU, e aí eu comecei a estudar para isso. E o IME era o mais difícil, então só para... Muito difícil. Nossa, você passou no IME? Sim, sim. É Instituto para o pessoal... De Engenharia, E aí, por isso que funciona ali na URCA, né? Sim, você passou, você fez o concurso. Puxa vida, gente. Então você foi muito esperto, né? Que estratégia. Sim. Lá no Ceará, montando... Vou fazer... Não vou chegar assim na loucura, né? Eu já fazia teatro lá, em Fortaleza. Então eu queria seguir com isso, queria seguir na arte. Mas meus pais sempre falaram muito de fazer engenharia. Eu lembro que desde pequeno as pessoas falavam que eu queria fazer quando crescer, né? Eu falava que eu queria escrever, queria ser escritor. E meu pai falava assim, não, você tem que escolher uma profissão, entendeu? Assim, muitas pessoas acham que isso é meio cruel, mas eu acho que isso foi um dos maiores conselhos, assim, porque para quem não tem alguém que apoie, né, para quem... Sim, porque a vida de escritor é uma vida difícil. É uma vida difícil. Então, muitas pessoas falam nessa história de acredite nos seus sonhos, invista na sua arte. Sim, claro. Mas você vai ficar anos e anos sem... Você vai acabar desistindo, né? Porque é muito difícil você ganhar dinheiro com arte no Brasil. Grande maioria, né, se não todos, assim, que começam bem, começam porque tem alguém... apoiando. Eu penso da mesma forma. Penso da mesma forma. Então foi muito bom, assim. Na época eu fiquei bem revoltado, né? E foi quase que um trato, assim. Então, tipo, eu faço engenharia e aí eu sigo. Mas hoje eu vejo que foi muito bom. Foi muito bom porque eu consegui ter uma vida... Consigo ter uma vida confortável e escrever. Aí você já veio com emprego, certo, pro Rio, então? Eu já tinha o alojamento, comida, por pior que fosse, né? É uma porcaria o alojamento, a comida me fazia passar mal toda semana. E tinha um soldo de R$900, assim. Então eu conseguia morar, comer, sabe? E lá eu escrevi muito também, né? Eu tinha que estudar, claro, para as matérias. Mas esse próprio romance... Mas sempre com essa paixão, escrevendo. Eu imagino, assim, aquela cena de filme, né? Embaixo da coberta, no meio do alojamento dos militares, escrevendo de noite. Não, né? É engraçado, porque quando você está dentro da história, dentro das emoções, você não tem a percepção de quem você é, do que você é. Mas hoje, eu falo com alguns amigos que eu mantive de lá, e eles têm essa imagem. É engraçado que eles falam, tipo... A primeira vez que eu vi o Caio, ele estava sentado na beira da cama, com um caderno, escrevendo, e eu perguntei, o que você está fazendo? Nem tem matéria hoje. Eu falava, não, estou escrevendo aqui meu livro, estou escrevendo um texto e tal. Mas eu mesmo não tenho essa imagem, assim, longe disso. Como assim não tem essa imagem? Você não se vê como escritor, é isso? Não, eu sempre... Também não, assim, acho que a gente demora, né, a se ver como artista. Mas... escrever para mim sempre foi muito uma questão ritualística, assim, até. Dificilmente eu consigo me ver enquanto eu escrevo, assim. E você escreveu uma carta, né? Bem triste. O momento em que eu mais me sinto perdido é logo após um fracasso. E tenho fracassado muito nos últimos meses, muito, o que é algo positivo, pensando racionalmente. Mas o sentimento é muito ruim. A vida é boa, sim, mas o cheiro do fracasso é mais persistente do que o sentimento de conquista. Puxa, isso é... autoral, não? É um personagem triste? A escrita, para mim, tem essa coisa que eu acho muito complicado definir algo como autoficção, né? Ou até como 100% ficção. Então, e vou no clichê, assim, acho que muito dificilmente você escreve algo que não é sobre você, mas também muito dificilmente você está dizendo toda a verdade, como eu acabei de falar. É verdade. A gente não se vê, né? Então, assim, muito do que eu escrevo tem isso. Mas boa parte disso que eu escrevi, coloquei no Instagram, né, veio muito de
desse sentimento mesmo, assim, de me sentir perdido. Sempre me senti perdido, mas ultimamente, em especial, acho que tem sido mais forte pelas coisas que acontecem na minha vida pessoal, fracassos, como eu falei, de fato, coisas que eu tento e acabam não dando certo. Você acha que todo escritor é autobiográfico também, mesmo que ele invente outros personagens? Eu acho que tem aquela coisa assim, dificilmente você vai escrever uma história sobre a qual você não sabe nada, né? Você usa as palavras que você conhece, né? Então, e muitas vezes isso é determinado pelo mundo que você vive, pelas pessoas que você conheceu, suas obsessões, que eu acho que é um dos principais fatores para a gente querer escrever, são as nossas obsessões. Obsessivo. Suas obsessões são coisas que partem... E você começou a escrever com 15 anos, bem cedo. Bem cedo. Comecei a escrever bem cedo. Mas você acha que você coloca como uma obsessão, não como... Você não tem um prazer artístico aí, uma sublimação, coisa... Acho que toda boa arte tem um fundo de prazer. Por mais que a gente esteja falando de coisas sublimes, né? Aquela grande arte de Michelangelo, mas acho que essas coisas consistentes, né? Assim, quem continua fazendo arte, apesar de tudo, sem que você não ganhe dinheiro, você fica só... Muitas pessoas vão olhar torto pra você, muitas pessoas vão rir de você, você vai fracassar pra caramba. Então acho que o que mantém isso de fato é muito mais do que o prazer, é realmente uma obsessão e uma necessidade. Acho que pra mim, né, escrever é uma grande necessidade. Sim, parece uma carta de despedida, né? Alguém que vai assim cometer o suicídio. Vamos falar desses livros maravilhosos que você lançou. 5 livros. O Anátema tem um roteiro muito, muito interessante. Poemas que contam piadas sérias, versos que não se levam a sério, que buscam a realidade manchada que é o Brasil, encontrar um motivo ainda para falar, para conversar. Então você saiu do Instituto Militar... eu sempre escrevendo com essa que você chama de obsessão, né? Sim. O motivo de eu ter continuado no Rio, né, mesmo depois de sair de lá, que eu conheci minha esposa no IME, ela também era do IME, também era militar. E a gente está junto há 7 anos e meio. Uhum. Então, foi o motivo de eu ter ficado. Porque se não fosse ela, você teria partido para onde? Provavelmente para outro lugar, assim. Eu gosto muito do Ceará, muito mesmo. Uhum. Mas sempre tive essa inquietação de achar que tinha mais coisas, que tinha mais gente, que tinha algum lugar que talvez eu fosse me encontrar. Apesar de que eu acho que isso hoje é uma ilusão, mas acho que essa inquietação persiste, assim, de estar sempre indo para um lugar diferente. Você se considera um escritor pessimista, não? Um escritor existencialista, um escritor... Talvez. Eu tenho dificuldade de me classificar, eu tenho inclusive dificuldade com gêneros, em todos os sentidos. Eu tenho muita dificuldade de dizer se aquilo é poesia, se aquilo é conto, romance, reportagem. Eu tinha pensado nesse livro Auto-Anátema para estreia impressa. Por que Auto-Anátema? O que... O anátema é uma palavra grega que significava mais ou menos o sacrifício necessário que as pessoas tinham que fazer para os deuses. Então representava esse momento do sacrifício. Mas depois a Igreja Católica subverteu esse sentido e anátema passou a ser uma espécie de excomunhão, uma espécie de rejeição enérgica. Então, mas é uma palavra que algumas pessoas ainda usam, mesmo no parlamento, na Câmara dos Deputados, no Senado. Se a gente for olhar alguns discursos, as pessoas usam anátema no sentido de falar que algum deputado deve ser rejeitado, deve perder um mandato, alguma coisa assim. Então, anátema vem dessa palavra. O auto-anátema é essa grande rejeição de si próprio. De si próprio, Mas, às vezes, até talvez pensou no sentido coletivo também, assim, uma rejeição não só da sua pessoa, mas também uma rejeição do estado em que você vive, né? Às vezes na época, alguma coisa assim, que é um sentimento ao qual eu sou muito familiar, esse sentimento de pessimismo, mas é um pessimismo que não abate, é um pessimismo que energiza, é um pessimismo que põe para frente, né? A gente está caminhando muito para coisas que são irreversíveis, né? Que é o meio ambiente, que está tendo toda essa transformação. Esse pessimismo é que eu me refiro, né? Sim. Que é o que você tem que... Eu fiquei intrigada, assim, sabe? Esse Cantem os Cânticos como cantaram os anjos. E você fala de uma tribo. Você conseguiu se transportar para esse universo indígena e fazer... Foi uma coisa que eu sempre tive um grande interesse e também um grande conflito, né? Essa questão
pessoa branca querer se meter com esse tipo de assunto de indígenas. Você achou que foi... Sim, é sempre um risco, né? Assim, de falar besteira, criar uma cultura que não faz parte do que realmente acontece. E muitas vezes, até, por exemplo, você desenhar, né, o indígena como essa coisa boa, também é uma forma de discriminação, porque a gente sabe que tudo tem matizes, tudo tem cores. Então, você está sempre caminhando na linha tênue, né? De contar uma mesma história, se apropriar de uma visão histórica que não é verdadeira. A gente sabe que por 450 anos a história que todo mundo conheceu do Brasil era uma história não verdadeira, que só até recentemente começou a ser questionada, e uma história da qual fazem parte os indígenas, né? Mas você colocou personagens aqui indígenas que falam. Sim. E tal. Escrever é se arriscar, né? Então, esse risco faz parte também de, enfim, a gente tem que usar para contar histórias novas. Uma das grandes inquietações minhas para começar a escrever também foi essa. Eu gosto muito mais de ler do que de escrever. Acho que quase todos os escritores que eu conheço falam que se pudesse passar a vida inteira lendo, eu só faria isso. E a minha inquietação começou a vir justamente de eu querer ler algum determinado tipo de história, algum determinado tipo de poema e não encontrar isso. Então eu falo, poxa, se eu não estou encontrando, eu vou tentar fazer. Mas a minha vontade de escrever veio da minha paixão por ler. Você gosta de ler de tudo? Clássicos? De tudo. Sim, de tudo. Como eu falei, todo tipo. Já leu aqueles clássicos todos? Ulisses? Sim, Ulisses eu gosto muito. Vermelho e Negro, Stendhal. Foi uma das primeiras coisas que eu li, assim, vamos dizer, seriamente, né? Eu acho que eu tinha, sei lá, 12 anos e me apareceu Vermelho e Negro, uma edição da LPM Pocket, assim, pequenininha, preta, eu lembro até hoje, que eu vi aquele nome Stendhal e me pareceu tão imponente, eu li. Stendhal. E eu comecei a ler, e o personagem fala muito sobre Napoleão, né? Ele tem essa obsessão com Napoleão. E eu comecei a ficar obcecado com ele também, porque ele é pelo menos na época que eu li, não posso estar errado, mas ele é um personagem tão pequenininho assim, ele tem tanta dificuldade de se relacionar com as outras pessoas, tem um certo até narcisismo, e por dentro ele é esse cara que acha que pode ser Napoleão um dia e tal. Então foi muito interessante, assim, e eu acho que foi um livro determinante na minha trajetória como leitor. E religião, o que você tem a dizer sobre isso? Outro... Tem religião? Segue alguma religião? Minha família é católica. Ateu? Não, ateu não. Minha família é católica, então eu fui criado no cristianismo e, naturalmente, como o meu pensamento se formou, então tenho muita dificuldade de tirar isso. Mas, como eu falei... Por que você quer tirar isso? Você quer... Não, porque tem muitas... uma religião, qualquer religião que esteja nela, é uma forma de chegar ao mundo, é uma forma de se pôr no mundo, de encontrar pessoas. E acho que o pluralismo de religiões tem muito mais a oferecer do que essa coisa mais radical, né? De você achar que a sua religião é a certa, que aquilo pode te levar para qualquer tipo de iluminação que seja. E até também essa questão de um Deus só, assim, sabe? Eu sempre... Monoteísta. Religião monoteísta. Mas tem as religiões afro-brasileiras também, que são bem... Isso que eu ia falar, que sempre me encantou muito o candomblé, em toda a questão da ancestralidade africana. Mas até isso também é difícil a gente dizer que no Brasil não tem uma influência católica, né? O sincretismo juntou muitas coisas, as datas comemorativas das religiões de matriz africana tiveram que coincidir com as datas da religião católica por questão da escravidão. Então tudo tem seus matizes. Mas eu queria falar um pouco mais sobre esse seu livro, Cantem os Cânticos, como cantam os anjos. O que significaria isso? O título ele veio quase naturalmente, assim, quando já estava meio que na metade do livro. E aí veio essa frase. É uma frase que parece até quase um trava-língua, né? Tem uma literação e com C. Mas no final das contas eu percebi que muito do que eu estava querendo fazer no livro vinha de leituras bíblicas, assim. A gente estava falando de religião, né? É interessante falar isso. A Bíblia é um grande livro. Você leu a Bíblia toda? Sim, li a Bíblia. E é engraçado também, porque como eu já lia muito a Bíblia, mesmo na época que eu estava ali fazendo comunhão e tal, eu li a Bíblia como um livro de ficção mesmo, um romance. É um romance, né? Na verdade. Minha primeira rebeldia, assim, com toda essa questão católica foi justamente essa extrapolação da interpretação do sentido da Bíblia, de falar quando Jesus disse isso, então, o Antigo Testamento é assim por causa não sei o quê, e eu falo, poxa,
é tão bonito da forma que já está escrito, e a história já está ali, e você está inventando isso, sabe? E às vezes tão cruel também, que você quer encontrar uma bondade da crueldade que está descrita ali. E daí eu peguei esse trecho do Cântico dos Cânticos da Bíblia, mas é uma ONG, uma organização não governamental que ajuda refugiados. Só que na verdade você acaba descobrindo que ela serve de fachada para tráfico humano, que de alguma forma são refugiados, né? Tipo, ele também é um refugiado, como ele é um ponto de vista interessante, porque ele é brasileiro, ele nasceu no território brasileiro, mas ele não é brasileiro, ele é indígena, né? Primeiro foi os escorpiões, você não trouxe esse, não? Ele é só digital, só e-book. Então, foi estreia, como eu falei, muito do que a gente faz como artista, como escritor, é de teimosia, né? E o meu Escorpiões veio disso, assim, eu já escrevi há muito tempo. Você não é do signo de escorpião, não, né? Não. Mas do título também tem essa brincadeira com o horóscopo. E eu queria que esse livro fosse meu livro de estreia, assim, que é um livro que basicamente ele é só forma, ele é só estilo. A história existe, é uma história bem louca e tal, mas o que eu queria era dominar aquele estilo em particular que eu usei para escrever o livro. E eu pensei, eu quero que esse seja a primeira coisa que as pessoas possam ler, assim, que eu escreva. Mas sempre mandei para muitas editoras, mas muitas. Por isso que eu até falo muito do fracasso, né? Eu acho que eu já mandei livros quase assim para, sei lá, mais 50 editoras. É preciso muitos fracassos para que se tenha uma conquista. Tipo, 1000 fracassos. E as pessoas desistem logo no primeiro. Sim, são muitos mesmo, assim. Porque a gente fala muito de fracassar e tal, e eu acho que a palavra não dá conta de dizer o que é você tentar tantas vezes, o que é você sentir aquilo, os números não dão conta. A gente acha que entende número, mas a gente não entende, assim, a gente não tem noção, por exemplo, de quão maior 10 mil é do que 1000, sabe? Então, você aplica a matemática na sua escrita, não, um pouco? Eu tenho muita dificuldade de separar, assim, eu vejo as pessoas falando, não, eu sou mais de humanas, sou mais de exatas, e eu nunca me senti nem tanto de um, nem tanto de outro, e talvez isso tenha contribuído para o meu desconforto intelectual em determinada medida, até de lidar com as pessoas, porque ou você está num grupo de exatas ou você está num grupo de humanas, e eu nunca... Na verdade, você é um artista, então você está em todas as áreas. E a matemática, para mim, tem muito disso. As pessoas falam em matemática, elas pensam em número, né? Então, e o número é uma pequena parte da matemática. Assim, a matemática, na verdade, é essa questão abstrata de você tentar descrever fenômenos, né? Você tentar descobrir a matemática é fascinante. Sim. E a matemática me ensina isso. Acho que a gente tem momentos da vida que tudo parece tão perdido, né? Assim, você tem aquela crise existencial e tal, porque parece que nada tem lógica, assim, mas a matemática é justamente essa coisa que existe para dizer que existe uma lógica no mundo. Não é a lógica que você quer criar, é a lógica que de alguma forma existe, e você pode ter dela de diversas formas, mas se você consegue dominar isso e consegue entender um pouco melhor, isso pelo menos acalma um pouco o espírito, sabe? Você não se sente tão perdido. Essas inquietações todas tuas estão nos livros, né? Então, sempre vão estar. Eu sempre leu muito, né? Você acha que isso foi fundamental para que você tivesse material para poder escrever, porque você bebe e aquilo te motiva, você vai lá e escreve. O que é preciso ler de fundamental para quem está começando assim, eu quero ser escritor, eu gosto de escrever, mas escreve aquele diário todo dia, né? Diário não é livro, né? Depende, né? Assim, como eu estava falando da autoficção, tem muitos livros hoje de autoficção que basicamente são diários, né? A pessoa descreve ali os dias dela, muitas vezes está acontecendo alguma coisa. Tem a Annie Ernaux, que é bem autoficção, ela não tem tanto essa estrutura de diário. Ela que é o grande expoente da literatura autoficcional, né? Essa coisa de você estar contando a sua história, mas não ser necessariamente tudo ali autobiográfico, se é algo que se prende tanto, mas 90%, sei lá, digamos, do que está ali é realmente a vida da pessoa e se inspira nisso. E, por outro lado, também tem vários livros aí que a gente tem visto que são diários, as pessoas têm se interessado muito por isso, né? Pela vida do outro, como ela é e tal. Mas ler, para mim, eu acho que é fundamental. E acho que para todo escritor, assim, eu sou até radical de dizer que acho que quem não lê não consegue escrever. Porque muitas vezes, mesmo quando você não tem acesso a uma obra, determinada obra, não necessariamente isso quer dizer que você não vai escrever, mas até porque a gente pensa muito, a gente tende a determinar muito o que são as coisas, ler um livro, abrir um livro e tal, mas muitas vezes você lê ouvindo a história, você lê realmente se interessando pelo que outra pessoa está falando. Isso é uma leitura também. Eu andava muito de ônibus para mim é quase um templo, assim. E o ônibus tem isso, um lugar que você vê coisas passando, você ouve pessoas falando, e se você realmente se concentra naquele momento, no agora, né? Então ontem
no amanhã. No teatro também tem isso, né? Você tem que sair para teatro, observar as pessoas, como é que anda, como é que se mexe. E também nesse aspecto de viver o agora, né? O teatro talvez seja a arte mais interessante, assim, eu já conversei... Você fez teatro, né, Caio? Teatro, por muito tempo. E de fazer palco, fazer peça, sim, se apresentar. Mais de 50 apresentações, assim, montei umas 15. Lá no Ceará? Lá no Ceará. Aqui do Rio eu cheguei a fazer um monólogo, foi uma coisa bem pequena, não foi nem assim um espetáculo nem nada, mas é uma coisa que me encanta muito o teatro. Eu parei por questões da vida, mas é uma coisa que eu realmente penso muito em voltar, dentro dessa inquietação. É realmente uma arte encantadora que te ensina muito a viver o agora, né? Tentar fugir um pouco dessa angústia que é ficar pensando no que já aconteceu ou no que vai acontecer, porque, enfim, de qualquer forma isso é uma ilusão. Quais são os seus escritores preferidos? É complicado, né? São tantos, né? E a gente acaba esquecendo também, porque eu não ando com uma lista de escritores nem nada do tipo assim. Não, eu sei, mas tem aqueles que tem mexem mais com você, né? Sim, tem uma escritora que tocam mais fundo. Que é a Hanya Nagihara, é uma escritora americana, de ascendência havaiana, e ela escreveu esse livro Uma Vida Pequena, que eu li há 6 anos atrás, mexeu bastante comigo. Um livro também que determinou assim, que eu queria realmente tentar ser escritor, né, como algo mesmo, assim, não só escrever. Fora o Stendhal lá atrás, né? Foi o primeiro. Não, o Stendhal foi muito importante, mas eu falo que eu não sabia, porque uma tia minha, tia Selny, ela me emprestou esse livro. Tia? Tia, que me emprestou esse livro que se chama O Encontro Marcado. Tia Selny. Selny, isso. Tá viva ainda, né? Tá. Oi, tia Selny. E daí ela me emprestou esse livro que se chama O Encontro Marcado, do Fernando Sá. O Marcado é quase uma autoficção também, porque ele cria esse personagem que se chama Eduardo Marciano, e é um alter ego dele, assim. Ele contando a história dele mesmo. Muito ali é do Fernando Sabino. E ele conta desde como um romance de formação, né? Desde a infância dele até o momento em que ele já está se divorciando, está velho. Então é um livro assim que me pegou muito. Eu falei, caramba, ser escritor é isso, sabe? E o livro que você está preparando agora? O que mexe comigo. Que você vai fazer a camiseta também? Eu já tenho uma camiseta, eu devia ter vindo com ela, mas tá lá em casa. Quem fez a camiseta, inclusive, foi a minha mãe. Ela veio aqui recentemente para o Rio e trouxe algumas camisas. Ela é costureira. Ninguém mexe comigo é essa carta, né? Que termina, que eu li logo no início. O título que me surgiu assim também, inclusive é o primeiro conto do livro. Editora Boio. É o último trabalho agora, né? O que vai sair agora, vai sair bem agora mesmo, assim, agora no final de abril. Você faz tradução também, né, do espanhol? Sim, do inglês. Traduziu do inglês. Agora também estou trabalhando na tradução de um livro em inglês da Austrália. Ele está sem autorização ainda, então não posso falar qual é, mas é um... Inclusive, um trecho dele saiu na revista Festa, que foi uma revista organizada pela Boio e por outras editoras também, que tem 100 autores nessa revista. Saiu agora, é uma revista também bem interessante. A revista Boio? A Boio. Não, a revista Festa. Ah, tá. Mas é da editora? Da Boio, da Macabeia e da N menos 8 sons, uma coisa assim. Editora fictícia. Então lá saiu um conto meu que se chama Vladimir Brista, Farmácias e Ministério da Pornografia. Vladimir Brista é o ator, né? Isso, ele aparece no conto. Sério? Ele permitiu isso? Não, nunca pedi autorização dele, assim. Mas eu conheci o Vladimir Brista no Gil. Eu adoro o Vladimir Brista, eu gosto muito da atuação dele. Acho que ele é um dos grandes atores brasileiros hoje. Ele é muito subestimado, inclusive. E tem esse filme Bingo que ele fez, acho que é da direção do Daniel Rezende. Enfim, e é assim uma das maiores atuações do cinema brasileiro, com certeza. E aí eu fui ver essa peça chamada Tudo, que é com ele e a Julia Lemens. Eu vi no Fijan SESI Centro. E eu vi uma vez, que foi logo depois do jogo do Brasil, quando o Brasil perdeu na última Copa do Mundo. E só que, enfim, eu estava super cansado e tal, e eu achei que tinha que ver de novo, porque é muito boa a peça. Eu fui ver de novo. E aí dessa vez, por coincidência, eu estava saindo, ele estava passando também, tinha acabado de sair. E aí ele falou assim, você estava na peça, né? E aí eu olhei assim pro lado e falei, caramba, Vladimir Brista.
Aí ele falou, você estava sentado ali, e ele falou assim, então ele me viu, e é tão incrível, né, quando você vê alguém que você admira. Eu estava nesse livro, eu tinha acabado de pegar no dia os livros que chegaram da gráfica. E aí eu nem pensei em nada, assim, eu puxei o livro e falei, Vladimir, pega meu livro. Ele já estava se distanciando, porque a gente estava ali na região da Cinelândia, não existia ninguém, então a região perigosa. E aí ele pegou o livro e tal, foi isso, mas eu fiquei... E ele foi a primeira pessoa a ter o livro, como eu falei, tinha acabado de chegar na gráfica, ninguém tinha visto ainda. Eu mal tinha folheado, estava andando com... Porque eu ainda ia folhear e dei para ele aquele livro que estava comigo. E eu fiquei pensando, poxa, que boa sorte, assim. Primeira pessoa que pegou um livro, que tem um livro, é o Vladimir Brista. E é um cara que eu admiro pra caramba, é um artista, assim, que... a trajetória dele também me emociona e me encanta. O pouco que eu sei da vida pessoal dele eu acho... um negócio que realmente mexe comigo. E aí, enfim, ele é um personagem que está na minha cabeça. E esse conto é um conto grande. É um conto que você cita ele no conto, né? Então, é uma situação totalmente fictícia, assim, em que o personagem do conto, Marlon, tá na farmácia e daí ele vê que o Vladimir Brista está na frente dele e ele faz uma compra e aí ele vê a senha do Vladimir Brista, ele vê a senha do carro do Vladimir Brista e ele fica com isso na cabeça, né? Poxa, é uma informação tão íntima e ao mesmo tempo tão inútil, né? Porque o que é que eu vou fazer com os 4 números só a senha do cartão do Vladimir Brista, né? Me diz uma coisa, cara, e o futuro? O que você imagina para você, assim? Você quer continuar escrevendo? A gente sempre espera mais, né? É um fato, a gente sempre faz as coisas esperando mais. Mas eu vejo que isso aqui mesmo, né? Um exemplo, assim. Fui convidado porque você viu que eu tinha... Sim, claro, vi você. Para aquela produção. São as conexões que a gente vai fazendo, né? Então é uma receptividade que sempre impressiona, assim, né? De, poxa, alguém leu o que eu falei, alguém viu uma palavra minha e isso. De alguma forma mexeu com a pessoa. Aquele poema que você falou lá no evento foi muito curto, mas me marcou profundamente. É o Camas que a gente estava falando. Você falou rapidamente o poema. Podia terminar com esse poema, né? Sim, eu posso ler no final, então. Vou me despedir de você e você vai ler o poema. Já agora tá bom. Obrigada por ter vindo, né? Está em todas as redes sociais com os determinados links embaixo do perfil do Caio, onde compra os livros e todas as informações possíveis. Caio Girão termina então lendo um trecho do poema. Agradeço o convite também e as pessoas podem comprar o livro da forma mais fácil, já entrando em contato comigo pelo próprio Instagram, já que vai ter o link, as pessoas podem falar comigo por lá e, enfim, eu consigo vender, eu tenho alguns livros e também tem no site das editoras. E agradeço mais uma vez o convite, agradeço a produção. E o poema é esse, Camas. Escrevo um conto, publicado numa revista. Minha mãe me liga e pede desculpa.